Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. O triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais uns amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez nesta noite. Vamos pedir ao Senhor uma bênção. Vamos suplicar a graça dele para que a porção do Espírito Santo ela esteja sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver, sobre cada lar, né? Cada casa, cada pessoa, cada membro, todos aqueles que aceitaram Jesus, todos aqueles que estão com o coração aberto e querer conhecer a verdade, conhecer o plano de Deus. Eu digo que este é um momento glorioso, um momento maravilhoso de podermos meditar na palavra, de podermos desfrutar desta palavra. Amém? A palavra que nós vamos ler nesta noite, ela está em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos falar um pouco a respeito de Abigail, uma história conhecida, mas de uma importância relevante, né? De uma importância maravilhosa, onde demonstra, né? Aqui fazendo uma comparação, uma tipologia a respeito da igreja.
E está em 1 Samuel, no capítulo 25, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 25, verso 18. E diz assim, 1 Samuel 25, 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. No 23, e vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ainda o 24, e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviaste. O 26 até o 28. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Dê-se aos mancebos que andam após das pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. O 32 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita é tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. O 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. O verso 39. Eu estou pulando porque a história, ela diz assim. 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleitou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E vindo, pois, os criados de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi não nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. O 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés do criado de meu senhor.
E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Eterno Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, e pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Nos ensina, ó Pai, que a tua palavra possa nos fortalecer, que a tua palavra possa nos alimentar, ó Deus, que possa nos fazer entender o plano do Senhor sobre a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que mostra uma situação onde Abigail, mulher de Nabal, ela demonstra uma qualidade, uma característica maravilhosa. Esta mulher, ela evitou que Davi executasse um juízo sobre Nabal. A história mostra, meus irmãos, fala que o seguinte, que Nabal, ele era um homem muito rico e tinha várias ovelhas, né, gado e tudo mais. E o que acontece é que Davi estava com seus homens ali e ele se acampou próximo ali do rebanho, né, de Nabal. E ele ficou ali naquele local, naquelas terras, e Davi, ele serviu então para espantar os ladrões que vinham. Então, de uma certa forma, Davi, ele protegeu Nabal, a casa de Nabal, as ovelhas de Nabal. E foi um período ali que ele fez isso. E certo dia, Davi, ele manda 10 dos seus homens ir até a casa de Nabal, e ele diz assim, olha, vai até a Nabal e pede para ele dar do rebanho, né, algumas ovelhas para que sirva de alimento para nós. E então aquele homem, Nabal, ele desprezou os 10 homens e desprezou a conversa, a palavra de Davi também. Então, aqueles homens levam a resposta até Davi, Davi fica indignado, então Davi, ele prepara os seus homens, prepara ali todos armados, as espadas, e ele então, ele parte para executar um juízo agora sobre Nabal, porque Davi fez bem para ele e ele fez mal para Davi, então ele pagou mal por bem, né? Foi isso que ele fez. Ele foi ingratidão. E dava para saber que ele estava ali, estava protegendo, né, o rebanho de Nabal. E o que acontece que um daqueles rapazes ali da casa fica sabendo, então, que Davi, ele vai executar esse juízo. Ele vai então e ele avisa Abigail o que aconteceu. Olha, Nabal, ele desprezou os homens de Davi, ele desprezou a fala de Davi, o pedido de Davi, e ele então, Davi, ele está vindo com seus homens para executar um juízo. Aquela mulher então, ela prepara, como foi a palavra que nós lemos, ela prepara algo para oferecer ali de oferta, para ofertar a Davi, para que com isso pudesse então mudar a sentença de morte. Mudar a sentença de morte. E isso então, meus irmãos, trouxe uma reviravolta na situação. Aquela mulher, ela vai, prepara o seu jumento, coloca as coisas ali, conforme a palavra, ela levou o pão, levou o vinho, levou ovelha, levou trigo, levou cachos de passas, levou pasto de figo,
Ela levou tudo isso aí para oferecer a Davi e seus homens. E quando ela encontra Davi, então, ela se humilha aos pés de Davi e ela pede a Davi que Davi aceitasse aquela oferta. E ela fala a respeito do seu marido. Olha, o meu marido é um homem, é louco, né? Nabal é o nome dele, que significa loucura. E ela pede para que Davi ele aceitasse esse pedido. Davi então ele olha para aquela mulher, para aquilo que ela estava oferecendo, e ele então muda a situação. Davi ele não executou o juízo. Mas, meus irmãos, nós temos alguns exemplos, alguns ensinos nesta palavra que nos mostra claramente, te mostra de uma forma bem direta a respeito da relação e uma comparação que nós podemos fazer a respeito da igreja. Aqui nós podemos dizer, né, a posição de Abigail em relação a Nabal. Nabal é o pecador. Abigail aqui representando, né, fazendo uma comparação com a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, e Davi aqui é uma tipologia, Davi em tudo aquilo que ele foi fiel, em tudo aquilo que ele foi fiel, mostrando aqui, representando o Senhor Jesus. Aquela mulher, Abigail, ela então, ela oferece o que o pecador não tem para oferecer, não oferece. Aquela mulher, ela toma essa posição e ela oferece o que Davi precisava. E aqui nós falamos da igreja com o Senhor Jesus. Então Jesus, ele espera que haja gratidão nos corações das pessoas. Gratidão. Mas Nabal não ofereceu isso. Nabal foi ingrato. E ela então, ela demonstra como é que se faz. A igreja fiel, a igreja do Senhor, ela conhece, ela sabe o que agrada ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela conhece porque ela sabe o que é que vai alegrar o coração de Davi, o que vai alegrar o coração do Senhor. E quando então ela oferece ali algo, está mostrando que ela está à disposição para agradar o Senhor, para agradar Davi. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem essa função gloriosa que é de agradar o Senhor Jesus. E como é que agrada o Senhor? Fazendo a vontade do Senhor, oferecendo, né, aquilo que está no plano de Deus. E quando então ela oferece pão, ela leva pão para Davi, ela mostra então que ela tinha pão para oferecer. O pão fazia parte dela. Meus irmãos, quando nós louvamos a Deus, nós mostramos para Deus que há algo dentro de nós que foi uma bênção que nós recebemos, e então nós expressamos tudo isso no nome do Senhor Jesus. É o pão vivo que desceu do céu, é este pão que faz parte da nossa vida. É o Senhor Jesus que está presente no meio da igreja fiel. É o Senhor Jesus que está presente no mais profundo do nosso coração, ocupando o primeiro lugar da nossa vida. E quando então ela oferece, ela diz, eu tenho pão. Meus irmãos, é a mesma maneira que a igreja do Senhor, ela louva o Senhor porque a presença do Senhor Jesus é real. A presença do alimento é real. A presença daquele que transforma todas as coisas
é uma tipologia. Então, esse ato de representar, este ato ele representa o que ela tem. E ela tem isso, é porque ela recebeu. Ela recebeu de graça este pão maravilhoso. E quando ela oferece, ela diz, olha, Jesus, olha, o Senhor faz parte da minha vida. A igreja, meus irmãos, ela tem o Senhor na sua vida. E ela professa e ela declara no nome do Senhor. E quando ela também mostra, né, que ela tinha 2 odres de vinho, o vinho mostrando aqui comunhão, alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja, sem o Espírito Santo, sem a alegria do Espírito Santo, ela não agrada ao Senhor. A igreja, para agradar ao Senhor, ela precisa viver essa plenitude do Espírito Santo. O servo do Senhor, para glorificar a Deus, precisa então estar cheio do Espírito do Senhor. Porque a palavra fala que em espírito e em verdade. E só pode conhecer as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. Ela então tinha ovelhas guisadas, ela leva ovelhas ali, ela tem a ovelha guisada, ela leva essas ovelhas. Meus irmãos, e isto mostra para nós que o ato de ter ovelhas guisadas, ou seja, aquelas ovelhas foram ali preparadas, morreram. Isso mostra para nós o entendimento, para a igreja fiel, a igreja do Senhor, o entendimento do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus se sacrificou por nós. Se sacrificou por nós. Ela tinha trigo tostado também. O que a igreja tem? A igreja do Senhor, ela tem uma palavra. A igreja do Senhor, ela tem uma palavra que vem da eternidade. Ela tem uma palavra que alimenta. A igreja do Senhor, ela tem uma palavra que fortalece. Ela tem um trigo tostado, uma palavra que vem do trono de Deus. É a palavra revelada do Senhor. Esta palavra maravilhosa, ela tem cachos de uva, os dons do Espírito, passas de figo. Ela entende a profecia do Senhor, a profecia, a vida profética, a identificação com Israel. E é desta maneira, meus irmãos, que nós podemos ver também em Mateus 24, né? Que também fala a respeito desta profecia. Mateus 24, 32, né? Mateus 24, e diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Está próximo. Então fala de um momento profético. Então a figueira fala de profecia. Então Abigail tinha tudo isso, então mostrando as características da igreja, a característica do povo do Senhor, a característica daqueles que estão sendo preparados para morar na eternidade. E assim então, meus irmãos, Abigail, ela ofereceu o que o pecador não tinha. Nabal não tinha para oferecer. E nós podemos então ver que o verso 24 e 25, né, mostra ali a intercessão pelo pecador. Ela suplica ali pelo perdão. Ela pede em favor do seu esposo, Nabal, ela suplica, não faça isso. A igreja, meus irmãos, ela intercede em favor do pecador. Ela suplica, ela clama para que
uma bênção possa ser derramada e que as pessoas não venham sofrer este juízo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a interceder, a clamar, a pedir. Nós temos exemplo na palavra do Senhor a respeito dessa intercessão, a intercessão de Abraão pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, né? Ele intercedeu, pediu. E o verso 27 vem mostrando agora a entrega, né, de ofertas de adoração ao Senhor em favor do pecador. Ela faz essa entrega, ela entrega tudo isso a Davi. E a igreja fiel, então, ela está fazendo o quê? Adorando o Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que uma bênção seja derramada, para que o pecador seja poupado, para que então não haja juízo ali. Davi, então, ele não fez aquele juízo. E nós temos, então, também a posição de Abigail em relação a Davi. Nós falamos em relação ao pecador, mas em relação a Davi também, meus irmãos, a igreja do Senhor é aquela que se humilha. O verso 23 que nós lemos aqui, né, ele fala claramente, né, a respeito dessa humilhação. Ela se humilha diante de Davi. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se a descer-se do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Então ela se humilha para pedir ali a misericórdia. A igreja intercede também. A posição da igreja é essa. A posição dos servos é essa, de interceder, de pedir uma bênção. Ela reconhece então o senhorio do Senhor. Ela reconhece que ali que Davi, fala que Davi seria rei, que Davi era ungido do Senhor. Ela reconhece tudo isso. Ela declara que ela sabia das profecias, ela sabia que aquele homem seria, então, consagrado, um rei. Ele ainda era ungido, mas ela conhecia da profecia, ela conhecia do senhorio do Senhor. E é desta posição também que nós, a igreja, você, meu irmão, que já aceitou Jesus, nós também temos esta mesma posição. Nós reconhecemos Jesus como nosso único e eterno Salvador. Nós reconhecemos que toda honra e toda glória é dada a Ele. Nós reconhecemos, então, e pedimos. Então, ela exalta, ela glorifica, ela pede e ela intercede. E diante daquele testemunho, então, Davi, ele aceita a sua oferta. Eu quero mostrar para os irmãos que diante da sua intercessão, Deus, ele pode mudar as coisas. Que diante da sua adoração, a sua oferta de adoração ao Senhor, a sua oferta de servir a Deus, de ser fiel, de andar no caminho de Deus, de ser cada dia mais temente ao Senhor, saber esperar em Deus, o momento certo. Isso, meus irmãos, muda as coisas. E nós temos também, agora, a posição de Abigail em relação aos servos de Davi, aos irmãos. A palavra vem mostrando no verso 41 que ela assume uma posição de humildade, né, diante dos demais. Ela não se julga superior. E ela então, quando ela é chamada, e ela diz que ela iria lavar os pés dos servos. Isso no verso 41, né, que nós lemos. E diz assim:
Eis que aqui tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Esta era a vontade dela. Ela falou: olha, eu vou e eu ainda vou servir. Davi me chama e eu quero servir. Essa é a posição da igreja. A posição da igreja é servir. Davi oferece então algo que recompensa. Davi, ele traz então Abigail para ser a sua esposa. Meus irmãos, nós podemos dizer que a igreja fiel, ela está sendo preparada para ser esposa do Senhor Jesus. Ela ainda é a noiva que se humilha, a noiva que intercede, a noiva que ora, a noiva que adora o Senhor através da sua qualidade, das suas características. Esta sim é a posição de Abigail e a posição do povo de Deus. O povo do Senhor está cada dia fazendo conforme Abigail fez, porque Abigail representa agora o corpo de Cristo, a igreja fiel. E eu e você, meu irmão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é este corpo, é esta igreja que vai encontrar o Senhor Jesus. É esta igreja que vai encontrar o Senhor Jesus. É esta igreja que será chamada: vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo eterno. É este povo, é um povo que se humilha, que está preparado para lavar, para servir. Ali era a posição dela diante dos outros ali, dos servos de Davi, podemos dizer dos irmãos. Então cada um de nós temos essa responsabilidade de lavar os pés também, de servir, de ajudar, para que então todos possam entender que importante é estarmos em adoração e servindo ao Senhor Jesus. Nele nós encontramos o amor, nele nós encontramos o resgate, a proteção, e damos a Ele toda a honra e toda a glória. Nós exaltamos a Ele, oferecemos. Abigail tinha algo para oferecer, e nós também temos algo para oferecer. Você tem algo para oferecer, a sua adoração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, glorifique ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, ande na presença de Deus, caminhe cada dia mais, sirva ao Senhor, tome posse da palavra, tome posse do ensino glorioso do Senhor, ande no caminho de Deus, sirva, diga não ao pecado, diga não a este mundo mau, pecaminoso, mas, meu irmão, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor, ande cada dia mais servindo ao Senhor. Por quê? Porque você vai ver a recompensa, que se chama salvação, vida eterna, e 100 vezes nesta vida, 100 vezes nesta vida, e por fim a vida eterna. Ou seja, meu irmão, nós só ganhamos, e você foi chamado também para ganhar uma bênção, você foi escolhido para tomar posse da graça do Senhor, para fazer parte deste corpo, para fazer parte desta igreja fiel, para fazer parte do povo do Senhor, igreja, corpo de Cristo. É esta igreja, onde nós não falamos o nome desta igreja, não tem tabuleto, mas uma coisa fala, é a igreja do Senhor. Não é o nome que salva, meu irmão, o que salva é Cristo. Se Cristo está no seu coração, e se você está servindo a Ele, com toda certeza, meu irmão, você faz parte deste povo. E glorifique o nome do Senhor. Se você ainda não faz parte, aceite o chamado do Senhor, aceite o convite do Senhor, aceite a operação do Espírito Santo e venha fazer parte também deste corpo glorioso. Venha fazer parte deste povo que a cada dia tem algo para oferecer ao Senhor,
que é um coração contrito, quebrantado, um coração de adoração ao Deus vivo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Que esta palavra então possa ficar para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, para o seu coração. A todos, meus irmãos, nós vamos orar primeiro. Eterno Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua graça, te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra que nos fortalece. Te agradecemos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tem alegrado o nosso coração e que tem nos feito entender o que é fazer parte do povo do Senhor, o que é fazer parte da igreja do Senhor. E por isso somos gratos. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba, ó Deus, o culto que temos prestado ao Senhor. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, o amor do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Nós chegamos ao final. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre, te proteja. Que seja mais uma noite abençoada e uma semana cheia de glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe. A todos a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Que